Durante os últimos anos, algumas políticas monetárias irresponsáveis foram tomadas e estão trazendo grandes efeitos nos dias de hoje. O principal efeito é o boom inflacionário que a maior economia do mundo está passando, atingindo sua inflação recorde nos últimos 40 anos. E agora, o Banco Central está lutando para conter um monstro que ele mesmo criou. O Fed vem aumentando a taxa de juros ao longo dos últimos meses e possui planos de continuar aumentando ao longo das próximas reuniões. A alta dos juros afeta vários tipos de investimento e faz a bolsa de valores, por exemplo, despencar, principalmente quando se trata de ações de tecnologia e criptomoedas. Mas principalmente, e não fica de fora, o mercado imobiliário. O custo de construção de uma casa tá ficando muito caro, a oferta ela tá ficando muito alta, a demanda, de certa forma, ela está diminuindo e agora está extremamente mais caro se comprar um imóvel, tanto pelo preço dele, tanto pela taxa de juros ali que você tem no financiamento. E os preços agora estão começando a cair, mostrando uma próxima crise imobiliária possível e principalmente um aumento das inadimplências. E quando pensamos em crise imobiliária, certamente a gente lembra da crise de 2008, a crise subprime. Mas afinal, o que está exatamente acontecendo com o mercado imobiliário lá nos Estados Unidos? E será que essa crise atual é parecida ou pior que a de 2008? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu trouxe diversos gráficos e várias informações importantíssimas para você ficar atualizado sobre o mercado imobiliário lá nos Estados Unidos, América do Norte, que o negócio tá pegando, tá bem feio e pode ser até pior que a crise de 2008, que fez, na época, a bolsa de valores cair em mais de 50%. Crise de 2008. A crise de 2008, ela finalizou ali em 2009 quase, e teve alguns aspectos bem importantes e bem parecidos com o momento de hoje, e vocês vão entender quais que são já. Alguns anos antes da crise, lá para 2004, os juros estavam bem baixos. E isso, logicamente, se tornou um estímulo gigantesco para as pessoas pegarem bastante financiamento, empréstimo bancário. Afinal, o preço do dinheiro era mais barato. Com os americanos fazendo bastante hipoteca, é só bom lembrar vocês que hipoteca é bem parecido com o financiamento de imóvel aqui no Brasil, e a quantidade de casas também começou a crescer bastante. Isso porque você tem um aumento de demanda no mercado, aí as construtoras de casa, em si imóvel, olham para isso e falam, pô, vamos construir mais porque a gente vai conseguir vender mais, faturar mais, para de certa forma tentar acompanhar toda essa demanda que estava vindo ali com a baixa de juros. Os bancos naquele momento estavam bastante empolgados, emprestando dinheiro assim, ó, a rodo, porque estavam com uma expectativa de uma economia crescente aí, né, queria crescer bastante nos próximos anos, estavam adoidados pegando dinheiro, emprestando cada vez mais e fazendo uma alavancagem aí bem alta por sinal. Ou seja, às vezes emprestar até mais do que tem. E aí que nesse exato momento surgiu um novo tipo de hipoteca chamado Ninja. Na verdade já existia, mas começou a ficar bem mais famoso. As hipotecas Ninja ou hipoteca subprime, como vocês queiram chamar, eram ofertas de crédito em si, só que com um risco bem maior. Isso porque eram oferecidos para americanos que não tinham uma qualidade de crédito alta, ou seja, para qualquer pessoa. E muitas das pessoas não tinham renda, não tinham trabalho, não tinham ativos para garantir o pagamento dessa dívida. O nome Ninja, só para vocês saberem, vem de no income, no jobs or assets, né? Ou seja, não tinha trabalho, não tinha salário, não tinha nada. A grande esperança dessas pessoas que pegavam esse empréstimo, mesmo sabendo que talvez não conseguiriam pagar, era pegar esse financiamento, comprar um imóvel, por exemplo, por $300 mil e depois de alguns meses vender por $400 mil, quitando o financiamento e ficando com um lucrinho aí nessa venda. Logicamente, isso aqui foi um exemplo fictício, mas aconteceu bastante na época. Isso gerou muita felicidade e lucro para diversos americanos. Mas ao mesmo tempo, começou a gerar uma inflação fortíssima nos Estados Unidos e o Fed, que é o Banco Central Americano, começou a ter que aumentar a taxa de juros para controlar um pouco mais isso. Situação bem idêntica, parecida com os dias atuais, hein? E olha que doideira, na época a questão era a seguinte, quem tinha bom crédito com os bancos tinham ali financiamentos com taxas fixas, ou seja, se você contratasse hoje com uma taxa de 2%, você ia ficar com esses 2% até finalizar ali o seu financiamento. E quem tinha as hipotecas Ninja, né, ou subprime, com uma qualidade de crédito ruim, de certa forma tinham taxas variáveis, de acordo ali com o Fed Funds Rate, que é a taxa de juros lá do banco americano. E aí surge um grande problema, porque se você empresta crédito para quem não consegue pagar, que na época era o subprime, o Ninja ali de certa forma, e você começa a aumentar os juros, começa a ficar mais caro para essas pessoas, porque o valor que ela vai ter que pagar de hipoteca é ajustado pelos juros que o governo americano ali estipulava no mercado. Então, se ele começou com 2% e o banco americano sobe para 4%, começa a passar a pagar 4% em cima do financiamento que ele tinha ali para pagar o restante. E aí você já imagina que a dificuldade para pagar começou a aumentar ainda
mais no mercado. A inadimplência, de certa forma, aumentou bastante nessa época em que os juros começaram a aumentar nos Estados Unidos. Com a inadimplência extremamente alta e outros fatores ali que fizeram o banco alavancar e emprestarem crédito para bastante pessoa aí que não tinha, de certa forma, como pagar, na época, um dos maiores bancos ali que tinha nos Estados Unidos, o Lehman Brothers, quebrou. Simplesmente fechou as portas, demitiu todo mundo. Isso porque esse banco em específico tinha uma carteira muito exposta a todas as hipotecas aí ninja, vamos dizer assim, que foi o tipo de hipoteca que teve mais inadimplência na época. E que por coincidência, quando esse banco veio a quebrar, foi no mesmo mês que eu tô gravando esse vídeo, em setembro. A quebra do Lehman Brothers marcava o início de uma crise histórica para os Estados Unidos. As bolsas mundiais na época ali chegaram a despencar e o S&P 500, né, que é a bolsa americana que a gente fala, na época chegou a cair na sua mínima ali 50%. Ciclo do mercado imobiliário. Para a gente entender o que faz uma crise acontecer e ligar com o momento atual, e você já sabendo o que aconteceu em 2008, vocês têm que entender um pouquinho do ciclo do mercado imobiliário. O ciclo do mercado imobiliário em si é feito por 4 fases. A fase 1, a gente tem grande demanda, bastante gente querendo comprar e poucas construções ali de casas, imóveis em si. A fase 2, a gente tem o rumo ao equilíbrio entre oferta e demanda, ou seja, seria o mercado ideal. A fase 3, a gente já passa para uma oferta um pouco maior do que a própria demanda em si do mercado, que já começa a diminuir, seja lá pelos preços um pouco mais caros ou pelas taxas de juros um pouco maiores na hora de você pegar um financiamento. E a fase 4, o mercado ele entra em recessão, ou seja, você tem uma demanda super baixa por imóveis e uma oferta extremamente alta, ou seja, muita casa ali disponível para você comprar e quase ninguém conseguindo pagar. Essas foram exatamente as 4 fases que fizeram a crise de 2008. E hoje, se você parar para analisar o mercado, que é o que eu vou comentar agora, a gente está indo possivelmente entre a fase 3 e fase 4 ali do mercado imobiliário. Nada mudou, o ciclo está se repetindo e tende a se repetir ao longo dos próximos anos também. Só para vocês entenderem o impacto disso, eu fiz uns stories no meu Instagram um tempo atrás e uma galera que mora nos Estados Unidos, que tem bastante gente por lá, comentou algumas coisas e eu queria ler para vocês. Eles estão apertando, mas o consumo não para, Léo. Aqui em Washington tá faltando casa para comprar. O pessoal que tá fugindo de Califórnia tá vindo para cá e tá comprando tudo, o que para os padrões deles está muito barato e pra gente está caríssimo. E olha esse outro comentário aqui, ó. Ficou impossível comprar imóvel onde eu morava, Nápoles, Flórida. Tem relatos de casa indo por mais de 50 mil acima do valor do mercado, que já estava alto. Sinto o cheiro aí de coisa ruim vindo. Crise atual de 2022 no mercado imobiliário. Agora, falando um pouquinho do contexto atual, vamos voltar rapidamente em 2020, quando a gente estava com os juros bastante baixos na economia, ali perto de 0% nos Estados Unidos. Nessa época, o governo em si injetou bastante dinheiro na economia, a gente viu isso, a rodo dólar para tudo que é lado. A população começou a receber bastante dinheiro, algum deles até por não trabalhar, né, em si como incentivo do governo ali no momento que a gente sabe qual que é em 2020 que aconteceu. Muitas das pessoas guardaram um dinheiro, uma reserva financeira um pouco maior, deixaram de viajar, então também tinham mais dinheiro na conta ali disponível. E as pessoas naquele momento meio que ficaram 24 horas nas suas casas, né? Não saíam ali do ambiente em que sempre moravam, já que era muito perigoso sair pra rua na época de 2020 ali, que a gente não sabia o que estava acontecendo. E muitas pessoas nesse exato momento, com juros bastante baixos, com uma grana um pouco maior na conta, vendo que estaria 24 horas em casa, começou a migrar para outras casas maiores, mudar de casa, pegar empréstimo, financiamento no banco. Tava barato, pô, já tô em casa aqui o dia inteiro, vamos comprar uma nova, pegar uma nova aqui, tô com grana, vamos pagar um financiamento. Esse gráfico mostra um pouquinho do que aconteceu em 2020 em si. Ele mostra pra gente aqui a quantidade de casas disponível à venda nos Estados Unidos. E você vê que de 2019 para 2020 diminuiu drasticamente, ou seja, ficou menos casas para vender no mercado porque tinha muita gente procurando. E consequentemente, com a demanda um pouco maior, o preço das casas também começou a aumentar bastante. Então se a gente pegar aqui de maio de 2020, o preço médio das casas estava $300 mil. Agora no momento atual a gente está com os preços a $400 mil. Então você pode ver que a gente passou pela fase 1, passou pela fase 2, ou seja, teve mais casas sendo construídas, né, por conta dessa demanda em si que a gente teve em 2020, 2021. Muita gente viu, caraca, todo mundo querendo comprar, então eu vou construir mais casa. E agora exatamente a gente está na fase 3 para a fase 4, onde a gente tem bastante oferta e pouca demanda. Esse gráfico ele é muito interessante, chama Houses Month Supply, ou seja, quanto tempo demoraria para você vender as casas disponíveis que você tem ali hoje para ofertar. E aí você vê que isso aqui aumentou muito em 2022. E por que isso acontece e demora um pouco para aparecer na economia em si? Porque você começa a ver a demanda, aí você começa a construir as casas porque você quer, de certa forma, ofertar para toda essa demanda que tá vindo. Só que você sabe que para construir uma casa não é de um mês pro outro, demora, às vezes 6 meses, 7 meses, 1 ano. Então por isso que agora que a gente tá vendo uma oferta bater muito parecida também com o ano de 2008. Olha onde a oferta tava aqui, né, no ano de 2008, tava batendo ali 12
né, meses para vender todas as casas que tinha disponível, e agora a gente está batendo a casa dos 11 meses. A gente não via patamares de oferta de casa há muito tempo. E é aí que tá a bola do jogo do momento, tá? A gente está com muita oferta no mercado, os preços das casas nos Estados Unidos estão saltando absurdos, e eu tenho relatos disso, de pessoas que me seguem e falam, e também do mercado como um todo já falando, para os próprios americanos fazendo vídeo falando do que está acontecendo. E a demanda diminuir, porque você começa a ver o Fed aumentar a taxa de juros agora nos Estados Unidos. Isso porque a inflação chegou a bater 8, 9%, e agora a gente está vendo a taxa de juros sair de 0 para 3,5%, vai finalizar o ano mais de 4%. Então o preço do financiamento começa a ficar mais caro, o preço das casas também ficou mais caro por conta da demanda em 2020 e 2021. A galera começa a dar uma parada de comprar casa, fala, pô, tá muito caro para financiar, para pagar a casa. E aí que é o momento que a gente entra para a fase 4, recessão imobiliária. Se você não entendeu o tamanho do problema que eu tô falando aqui para vocês, vou mostrar dados agora exatamente para exemplificar um pouco mais. Com a taxa de juros nos Estados Unidos aumentando, a taxa de financiamento de imóveis também aumenta numa intensidade até um pouco maior, porque você pega a taxa de juros futura, né? Então só para você ver, hoje para financiar um imóvel nos Estados Unidos, você vai pegar um financiamento ali e pagar 6%, tá? E antes você pegava isso a 2% ali em 2021, então era uma taxa relativamente muito mais baixa do que a gente tá vendo hoje. E essa taxa é uma das mais altas nos últimos 14 anos, desde a crise de 2008. A taxa ela também está começando a pesar no bolso dos americanos. Esse indicador é chamado de Payment to Income Ratio, ou seja, preço sobre a renda. E esse indicador, por sinal, está crescendo bastante, tá? A gente está vendo cada vez mais pessoas tendo que tirar mais do seu salário para pagar o mesmo financiamento. E só para vocês terem uma noção, essa taxa aí, né, que mostra o quanto a pessoa tira do seu salário para pagar o financiamento, tá em 34%, 32% superior em alguns momentos aqui do que em 2008. Já temos exemplos também de milhares de americanos que estão cancelando a hipoteca que fez há um tempinho atrás porque não estão conseguindo pagar. Não tem da onde tirar esse dinheiro. E consequentemente, a quantidade de pessoas que demanda por novas casas caiu bastante, né? Se a gente pegar esse gráfico aqui, ó, você vê que a demanda ela vem caindo, né? E totalmente contrária à oferta, aquele gráfico que a gente viu que tá gigante, né? Muita casa sendo ofertada e a demanda ao contrário caindo cada vez mais. 1 em cada 5 vendedores dos Estados Unidos já tiveram que baixar o preço dessas casas porque não estavam conseguindo vender. E isso com certeza vai fazer a taxa de inadimplência lá dos Estados Unidos aumentar bastante. Os patamares que a gente tá agora tá bastante baixo, relativamente muito bom, tá? 2,89%. Mas por vários indicadores economistas lá de fora, já tô vendo que isso aí vai aumentar e bastante. O negócio parece estar bem feio, alguns dados muito parecidos ou a outros piores do que a crise de 2008, mas eu tenho que pontuar só um negocinho aqui que é muito importante para isso, tá? Na crise de 2008, vocês viram que os bancos emprestaram para qualquer pessoa, não tinha toda uma análise de risco como a gente tem hoje, tá? Hoje os bancos, de certa forma, têm todo um critério bem maior e bem mais estabelecido, porque depois de 2008, a galera reviu vários conceitos e aplicou isso nos bancos para que não acontecesse de novo. Então, de certa forma, hoje a entrega de crédito ela tá um pouco mais controlada, apesar de a gente estar vendo um ciclo no mercado imobiliário muito parecido com 2008. Mas isso não vai fazer, de fato, com que o preço das casas caia, porque é a lei geral de economia de oferta e demanda. Agora a gente está tendo uma oferta muito alta para uma baixa demanda. E aí o preço das casas vão despencar. A gente vai ter que olhar os próximos dados do mercado e principalmente do Fed, acompanhar isso de perto, porque pode agravar ainda mais a crise econômica que a gente está vendo nos Estados Unidos e mundo. E isso com certeza pode respaldar de alguma forma aqui no Brasil. Até se você quiser que eu faça algum vídeo comparando também os imóveis aqui no Brasil pra gente ver se está acontecendo algo parecido, vocês me digam aqui nos comentários que eu gravo exatamente um específico para isso. Só para não finalizar sem dar nenhuma dica para vocês, toma um pouco de cuidado na Bolsa de Valores americana com alguns tipos de ações, principalmente relacionadas a de construção de casa, tá? Que vende alguma coisa relacionada a isso. No meu ver, elas estão prestes a desabar, isso porque a receita viria muito menor, expectativas também menores e com certeza com essa queda dos preços das casas. E aí é importante, em momentos como esse, a gente sempre ter na carteira empresas perenes, né? Ou seja, que sempre vão estar vendendo, como de comida, né? Costco da vida, saneamento, energia, as que a gente conhece, básicas zonas. E lógico, tá? Aproveita as oportunidades. Toma cuidado com REITs, por exemplo, de home, né? Que tá totalmente atrelado a isso, que é os fundos imobiliários americanos. E volta um pouco mais para ativos mais consolidados na Bolsa de Valores, como Microsoft, Google, Facebook. Cara, essas empresas boas que têm bons fundamentos, agora é o melhor momento para comprar. Se olhar historicamente, quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, é normalmente quando a bolsa cai e é o melhor momento, se você olhar historicamente, para você entrar, comprar novos ativos na Bolsa de Valores. Mas que nem eu comentei, só toma cuidado com coisas relacionadas à casa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar curtida aqui embaixo, se inscrever no canal pra gente bater a meta aí de 50 mil inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Conto com você. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!